Vamos falar hoje sobre alguns mitos do ciclismo. Existem muitas coisas sendo faladas que não é totalmente verdade, ou algumas delas são, podemos dizer que são até mentiras realmente. E eu separei aqui 5 das que eu mais vejo acontecer por aí. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal A Minha Bike Lifestyle, o canal que entrega as melhores dicas para quem está começando a pedalar, também para quem já pedala e quer melhorar de performance. Esse é o canal ideal para as pessoas apaixonadas por bike. Se você se encaixa nesse perfil, já aproveita para se inscrever, porque o seu lugar é aqui. Primeiro mito: bicicletas caras são sempre as melhores. Muitas pessoas realmente acreditam que quanto mais cara a bicicleta for, melhor ela vai ser. Isso podemos dizer que não é totalmente verdade, até porque vai depender muito do cenário. Inclusive, já falei diversas vezes aqui, para que uma pessoa tenha uma boa experiência no ciclismo, não é necessário que ela tenha uma bicicleta super cara. Uma bicicleta básica, bem montada, bem ajustada, já vai servir. Eu já falei aqui diversas vezes, a melhor bicicleta é aquela que você pode comprar, ou até às vezes aquela que você já tem. Ou seja, dependendo da ocasião, você nem precisa comprar uma bicicleta. Aquela que você tem pode já servir, indiferente se seja uma bicicleta básica ou uma bicicleta mais avançada. Mas o fato é que bicicletas que custam mais caro, normalmente elas têm mais tecnologia, têm mais funções, existem diversas configurações ali que elas vão te trazer diversos benefícios, mas nem sempre isso quer dizer que ela vai ser a melhor, porque o melhor depende do perfil de cada um. Uma bicicleta bem montada, básica, pode ser o suficiente para uma pessoa ter uma boa experiência no pedal. Ou seja, é puro mito esse lance de ficar falando que para a bicicleta ser boa tem que ser cara. Na verdade, a gente já sabe disso, né? Nem tudo que é caro realmente é bom, e nem tudo que é barato realmente é ruim. Isso pode ser muito relativo, portanto, não se apegue ao preço especificamente. O certo é você comprar a bicicleta que se ajusta ao seu perfil, ou ajustar a bicicleta que você já tem ao seu perfil, entende? Não há necessidade não de ter uma bicicleta cara. Esse tipo de mito acaba afastando muita gente. As pessoas olham de fora e dizem, mas o ciclismo é um esporte muito caro. De fato, não é um esporte extremamente barato, existem equipamentos que você precisa investir realmente. Mas não é exatamente como fala. Porque tem que começar com a bicicleta num valor X lá no topo, senão nem vale a pena. Quem fala isso está mentindo para você, isso é mentira. Mas o fulano tem uma bicicleta desse valor, tudo bem. Sem problema nenhum. Na minha opinião, eu não vejo nenhum problema a pessoa ter uma bicicleta mais cara, uma bicicleta top. Isso inclusive, pode ser muito benéfico ao longo do tempo. Mas dizer que para começar ela vai ter que comprar uma bicicleta cara, isso é uma bobagem, tá? Não há necessidade. Até porque já falei várias vezes, o que é caro para você é relativo. O que é caro para você pode não ser para mim ou vice-versa, depende muito das suas condições. Mas trazendo para algo mais real aqui, eu considero, por exemplo, uma bicicleta acessível, uma bicicleta de um nível assim básico, entre R$1.000 e R$3.000. Isso são valores bem interessantes para quem vai começar. Bicicletas de R$1.000 até R$3.000 já podem sim te trazer uma experiência muito bacana. Moisés, mas para mim o barato mesmo é muito abaixo disso. É aquilo que eu disse, é aquilo que é relativo de pessoa para pessoa. E o que é caro então? E olha, passou aí dos 10 mil, já são bicicletas que nós consideramos mais premium, ou seja, elas são mais caras realmente, custam mais, oferecem mais benefícios, mas isso não quer dizer que elas vão ser sempre a melhor opção, depende de cada ocasião. Então, resumindo, a bicicleta mais cara não significa a melhor bicicleta, deu para entender? Número 2, você precisa pedalar sempre rápido, ou seja, se você quer evoluir no ciclismo, é pedalar rápido o tempo inteiro. Você já ouviu aquela expressão? Eu já vi muita gente falar isso, tá? Hoje não vamos que eu não posso baixar minha média, não vou nem parar aqui. São pessoas que estão focadas de repente em melhorar sua performance, digamos assim, e aí elas entendem que quanto mais rápido elas pedalam, melhor elas vão ficando, vão evoluindo. Obviamente que esse tipo de treino, eles podem sim te trazer alguns benefícios, de fato você vai ganhando um certo condicionamento, mas eles são limitados. E vai chegar um determinado momento em que você, ao invés de melhorar, você vai declinar. Porque quem está sempre acelerado o tempo inteiro, toda a vida pedalando forte, pedalando pesado e sempre rápido, vai acabar fadigando, vai exigir demais o seu corpo, vai acabar causando efeito contrário. Isso é um fato.
Portanto, dizer que você precisa pedalar rápido sempre é mito, não é verdade. Você tem que pedalar de acordo com o seu condicionamento, até porque nem todo mundo sai para pedalar dessa maneira. Algumas pessoas saem para fazer um passeio de curtição, por exemplo, vou sair para dar uma volta, vou sair para visitar um lugar bacana, então essa pessoa não vai pedalar dessa maneira. Eu não vou falar que você que pedala assim, você que pedala mais acelerado o tempo inteiro, não vou falar que você não está curtindo, porque a sua maneira de curtir o ciclismo pode ser diferente, mas eu posso dizer que isso não é saudável. Você precisa ter limites. E esse tipo de pedalada são estímulos que você pode fazer durante algum treino específico, mas fazer sempre dessa maneira, isso não vai te fazer evoluir tanto quanto se você fizesse algo mais estruturado. Ou seja, você estrutura e você se organiza para que em determinados momentos você até faça esse tipo de estímulo. Mas o tempo inteiro, isso não é bom, isso não é saudável. É aquela galera que faz pedal toda a vida com pressa, acelerado o tempo inteiro. Até para o seu lado emocional, para o seu lado psicológico, isso não vai fazer bem. Você vai até pular aquela etapa maravilhosa da bike, que é o prazer de você estar em determinados lugares, de parar, de conversar, de estar com os amigos, mesmo que você esteja treinando para competição. Mas eu faço isso porque estou treinando. Até isso, meus amigos, até isso pode te atrapalhar se você não tiver o bom senso, tá bom? Então, existe o bom senso. É ruim você pedalar rápido, você pedalar com força? Não é ruim. O ruim é você pedalar somente dessa maneira. Isso sim, não vai te trazer grandes benefícios. Pode trazer até malefícios. Então é mito esse lance aí de dizer que tem que pedalar rápido o tempo inteiro. O ideal é que cada ciclista se adeque à sua situação, à sua realidade. Terceiro mito, esse eu já falei por aqui, mas vou repetir novamente. Se você quer uma boa rolagem, o seu pneu tem que ser o mais fino possível. Isso já foi comprovado que não é verdade. Antigamente acreditava-se nisso mesmo. Quanto mais fino o pneu, quanto mais cheio, inclusive, mais rolagem você iria ter. Atualmente já foi comprovado que não há necessidade de você ter um pneu extremamente fino para você ter uma boa rolagem. Mesmo que você tenha um pneu mais largo, 2.35, 2.4, por exemplo, que é um que eu gosto bastante, você não vai pedalar, digamos, mais devagar do que o pneu que você tinha antes, 2.20, 2.25, por exemplo. Os pneus mais largos oferecem uma série de benefícios. Com o pneu mais largo, você tem mais chances de adequar ele a determinados tipos de terreno, o que não acontece com o pneu mais fino. Por exemplo, eu tenho um pneu mais largo aqui. O benefício dele, quando você vai para um lugar com um terreno mais acidentado, ou você vai para uma estrada um pouco mais solta, você pode baixar um pouco mais a calibragem, você tem mais conforto, você tem mais segurança, mais estabilidade, porque você tem uma base muito mais firme pedalando com um pneu um pouco mais largo. Aí se você precisa de mais rolagem, por exemplo, vai para uma estrada um pouco mais firme, até mesmo uma pista, um asfalto, você pode subir a calibragem dele para que ele te dê um pouco mais de rolagem. Ou seja, ele se molda a esse tipo de terreno que você vai ter. Já um pneu mais fino, você sai, por exemplo, de uma estrada e tenta entrar numa trilha, por exemplo. Não vai ter aquele lance de ele se moldar ali. Você que vai ter que se virar com o que tem. Além disso, outro detalhe importante é que o que determina realmente se o pneu ele é bom de rolagem ou não, não é exatamente a largura, o perfil do pneu, e sim os desenhos, ou seja, os cravos do pneu. Cravos baixos e menos espaçados, ou seja, bem juntinhos, eles prevalecem a rolagem. Cravos mais altos e mais espaçados, eles vão prevalecer muito mais a tração, ao grip e assim por diante. Então não é isso que você precisa observar, se o pneu é mais fino ou se o pneu é mais grosso. Você precisa observar a característica direta daquele pneu, qual é o desenho, qual é a composição, qual o tipo de material que ele foi feito. É isso que vai fazer diferença. Portanto, mesmo que você tenha um pneu mais largo, isso não quer dizer que você não vai ter uma boa performance de rolagem, mesmo se você for andar no asfalto. Isso vai depender muito mais, como eu disse, do formato do pneu do que do perfil especificamente. Aí sim, isso vai fazer diferença. Os desenhos, enfim, o material que ele é feito é o que faz diferença e não o perfil. Ou seja, tá explicado aí mais um grande mito que muita gente ainda acha que isso acontece e não acontece. Quarto mito, ciclistas não precisam de aquecimento. Você já viu um monte de gente falar isso, não, eu não preciso. O fato é que existem algumas pessoas que treinaram por muito tempo e elas têm, digamos, um metabolismo já um pouco diferente, já são treinadas e conseguem ter bom desempenho, por exemplo, numa prova ou num desafio, logo de cara já conseguem aplicar força, aplicar energia mesmo sem o corpo estar aquecido.
Por exemplo, o professor Oscar Lenhart, ele é uma dessas pessoas, ele consegue se dar muito bem logo no início, mas ele treinou para isso, foi um treino específico. Agora, dizer que de uma forma geral o ciclista não precisa de aquecimento, isso é um erro, é um mito falar disso. Na verdade, nós precisamos sim. É muito importante que quando você vai fazer o seu pedal, seja um treino ou seja aquele passeio com a galera, tem que começar de forma progressiva, ou seja, fazer uma boa oxigenação para que o seu corpo vá sentindo aos poucos esse lance de ir aquecendo. A temperatura do seu corpo de fato ela vai mudando e vai melhorando, você vai se sentindo melhor. Eu várias vezes já tive aquela sensação lá no meio do meu pedal, ou às vezes até quando eu já estou voltando para minha casa eu penso, nossa, agora é que eu estou me sentindo bem, poderia pedalar até um pouco mais. O que isso significa? Significa que aquele ali foi o ponto certo, ali que eu estou sentindo que o meu corpo está realmente respondendo aos estímulos que eu gostaria. Ou seja, porque ali que ele aqueceu de fato. Então é importante aquecer sim. O aquecimento não é bobagem. Além de você se sentir melhor, de você ter uma performance melhor, de você pedalar melhor, você vai evitar lesões, por exemplo. Tem gente que logo de cara já quer sair fazendo um sprint, já quer sair acelerando, já quer fazer aquela subida, que às vezes você começa a pedar numa subida, fazendo muita força na subida, e muitas vezes isso pode gerar uma lesão até um pouco mais grave, inclusive. Então evita isso, não custa nada. Sempre separe um tempo da sua pedalada para fazer aquele aquecimento. Aquele giro leve que vai fazer o seu corpo ir gradativamente sentindo que você está pronto, preparado para iniciar dali para frente o seu desafio, seja um passeio, um pedal ou até uma prova, por exemplo. Quinto mito, ciclistas não precisam de carboidrato. Esse aqui é um grande erro, tá? Nós já fizemos live aqui no canal com um nutricionista especialista nessa área, onde ele afirmou com clareza: o ciclista precisa sim de carboidrato. O fato é que você precisa do carboidrato correto e nas horas certas. Basicamente, o carboidrato é a principal fonte de energia de um ciclista. Então, como que você não vai consumir carboidrato? Você não pode cometer esse erro. O carboidrato é essencial. Você precisa fazer reposição de carboidrato durante o seu pedal e você precisa se alimentar bem com carboidratos também antes, ou seja, no seu pré-treino. É importantíssimo. É da onde vai sair a sua energia. Experimenta pedalar sem nada de carboidrato, por exemplo. Ah, não, mas eu faço isso. Existem sim situações específicas em que o ciclista ele se adequa à realidade de um pedal sem carboidrato, mas é porque é uma dieta diferenciada. Mas de uma forma geral não é correto dizer que ciclista não precisa de carboidrato. Inclusive alguns ciclistas acabam não consumindo porque tem medo, por exemplo, de engordar. Que o carboidrato ele é um certo vilão aí para quem está querendo perder peso, certo, correto, mas para você que vai pedalar é dali que vai tirar energia, então não te preocupa que aquele carboidrato que eu consumi não vai fazer você engordar, ele vai te dar energia para aquele momento. Pode ter certeza que o teu pedal vai aproveitar muito bem aquele carboidrato que você consumiu, não vai dar tempo de sobrar as calorias ali, a não ser que você faça esse consumo de forma excessiva e totalmente correta, mas acredito que não é disso que nós estamos falando. Então é importante deixar claro aqui, carboidrato é sim essencial para um bom desempenho no ciclismo, mesmo que não seja para pedalar em prova, por exemplo, que é o que talvez algumas pessoas pensem. Não, para você pedalar bem, com qualidade, até aquele pedal que você faz no final de semana com a galera, o carboidrato vai ser importante também. Sexto e último mito, todos podem utilizar a mesma pressão de pneus, ou seja, mesma calibragem. Tá certo isso? Obviamente que não. Não tem como você afirmar uma coisa dessa. Ah, mas eu uso a mesma calibragem que o fulano tal. É que às vezes pode fechar certo para o tipo de terreno que vocês dois estão acostumados a pedalar, você e aquela outra pessoa, mais ou menos o mesmo tipo de peso, mais ou menos o mesmo estilo de pilotagem, então dá certo nesse caso. Mas afirmar que todos podem usar a mesma calibragem não é correto, é um erro. Você precisa adequar a calibragem do pneu da sua bicicleta de acordo com o terreno que você pedala, de acordo com o seu peso, de acordo também com a forma que você gosta de pilotar a sua bicicleta. Se você quer algo mais confortável, se você quer algo mais rápido, e aí sim você vai adequando. Ou seja, alguém que pega a minha bicicleta do jeito que ela está ajustada para mim e vai andar agora, nesse exato momento, pode ser que ela sinta ali um certo desconforto, pode ser inclusive que a bike fique insegura para ela, porque a calibragem está ajustada para aquilo que eu fiz de acordo com o meu perfil. Então é completamente errado dizer que a mesma calibragem pode ser usada para todos. Ah, mas o fabricante lá do pneu, por exemplo, ele indica
tantos PSI para assim. É apenas uma referência que o fabricante está te passando. Por exemplo, muitas vezes o fabricante pode dizer lá, para quem tem um peso até 70 kg e pedala em terreno misto com câmara de ar, você pode utilizar ali entre 30 e 35 PSI. Isso vai ser o ideal para você. Concordo, realmente, mas observem que foi algo bem genérico aqui. Foi algo onde englobou uma série de fatores sem ser muito específico, ou seja, alguém que pese até 70 kg, então pode ser 50, pode ser 60, que pedala em terreno misto e que está com câmara de ar, enfim, não foi assim tão específico. Agora, se você for falar para alguém, ó, para você que vai pedalar preferencialmente por trilhas em terrenos mais acidentados e você não vai utilizar câmara de ar, ou seja, você usa selante, tumblers e tudo mais, e o seu peso é de até 60 kg, por exemplo, a sua calibragem vai poder estar ali entre 20 e 22 PSI, por exemplo, que é o que eu uso, tá? Eu normalmente utilizo essa calibragem nesse tipo de terreno, algumas pessoas até abaixo. Então observem que é muito particular meu. Nada de você querer recomendar para o fulano ou para o ciclano, para o seu amigo, só porque você utiliza ou você querer copiar dele. Tem que ver se aquilo ali vai se adequar à sua capacidade de pedalada, ao seu tipo de terreno, ao seu peso, à sua bike. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando detalhadamente da parte de calibragem, é importante que você assista também ali. Tá? Aqui a ideia é só dizer que esse lance aí de achar que a mesma pressão é igual para todo mundo, realmente isso é um mito, não é verdade, galera, não tem como ser. É uma configuração diferente em cada tipo de situação. Bom, e esses foram os 6 itens que eu listei para vocês. Eu sei que tem outros e eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Quais são os outros mitos que falam por aí que não é tão verdade assim? O que você não concorda? Deixe para mim aqui nos comentários. E claro, né, se algum desses itens que eu falei aqui você também discorda, eu gostaria de saber, pode deixar aqui nos comentários que a sua opinião é muito bem-vinda, mesmo quando você não concorda comigo. Aliás, é importante mesmo que você fale se você não concorda, porque não tem problema nenhum, que nesse canal você é livre. O único tipo de comentário que nós não toleramos por aqui é aqueles que são ofensivos, tanto para nós aqui no canal, quanto para nossa própria audiência. Se você vai ofender a audiência, ou seja, ofender um outro inscrito, um outro comentário, normalmente o seu comentário é removido por isso. Mas fora isso, você tem liberdade total para falar por aqui, fechou? Bom, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, agora deixa seu like, ajuda muito o nosso trabalho, para você não custa nada, é muito rápido e simples. E já aproveita também mais uma vez para conferir a sua inscrição aqui no canal. Se não for inscrito, inscreva-se. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.